Jesus é o Senhor. Irmãos, que privilégio, né? Nós estamos aqui a cada final de semana, a cada domingo o Senhor tem nos alegrado, tá certo? Com os irmãos, na quantidade de irmãos e muito mais. A alegria no coração de cada um de nós, o desfrute que o Senhor tem nos dado, né? Louvado seja o Senhor. Então, assim, eu fazer aqui uma pequena revisão, né, do que o Senhor nos falou durante a semana, do alimento diário, tá certo? Ninguém aqui vai dar uma mensagem, mas o que vai ser falado aqui é apenas uma pequena revisão para lembrar os irmãos, alegrar o coração dos irmãos e dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor Jesus, nós te bendizemos, Senhor. Ainda nessa noite, Tu és a palavra da vida. A vida estava na palavra. A vida era a luz dos homens. Senhor Jesus, essa noite te agradecemos por essa vida que nos alcançou, essa luz que nos alcançou. Senhor Jesus, essa palavra não é meramente letras, Senhor, mas é o próprio Deus. Senhor Jesus, alcançando cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, nessa semana nós iniciamos, né, a leitura, né, desse exemplar aqui, que tem como título Mensageiros de Cristo. Quem é mensageiro de Cristo aqui, diga amém. Amém. Aleluia. Esse é o caminho que Deus nos separou. Um dia o Senhor, Ele se sentiu só, e ali no Jardim do Éden, né, Ele preparou todo o ambiente, e ali Ele fez o homem, e aí o homem dormiu, fez o homem dormir, tirou uma costela, e ali Ele formou a mulher, e daí começou o processo da vida. Amém? Senhor Jesus, na terra, né? Senhor Jesus. E o resultado, queridos, é que ali no Jardim do Éden, né? Todos os dias, pela viração do dia, o Senhor ali ia, visitava Adão e Eva, visitava aquele casal, e a alegria era imensa, né, Gilmar? A alegria era imensa, né? Aquele casal passando o relatório. Hoje eu vi aquela planta assim, hoje estava ali no ribeiro, eu pude ajeitar assim, e ali, lógico que Deus não precisava disso, né? Mas era a alegria e a satisfação de esse encontro maravilhoso de Deus ali com o homem, todos os dias ali na viração. Senhor Jesus. Mas, irmãos, lá em Ezequiel, no capítulo 1, fala de 4 seres viventes. Esses seres viventes, eles representam o Senhor. Eles têm aspecto de boi, rosto de boi, tem aspecto rosto de leão, tem aspecto rosto de homem, e tem o que também? Rosto de águia. Denotando ali que o Senhor ali como homem, né? Ele ali representa Deus. Como um boi, denota que ele é um servo, né? Ele veio aqui para servir. Louvado seja o Senhor. Qual é o outro rosto que eu falei? Leão, né? Denotando que ele também é a nossa autoridade. Louvado seja o Senhor. E como águia, querido, ele representa, né? Representa que o Senhor, ele não tá voltado para as coisas terrenas, mas ele é aquele que vê as coisas lá do alto. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui em Ezequiel, no capítulo 1, versículo 4, fala: Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela, e no meio disso uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Louvado seja o Senhor. Isso mostra que o Senhor é aquele que tem uma atividade intensa no céu. No céu, irmãos, há fogo, relâmpagos, vozes, trovões. Senhor Jesus. E essas atividades, né, no céu, que é intensa, essas atividades Deus, Ele quer trazer para a terra. Ele quer trazer para o nosso viver.
Mas isso não quer dizer que lá no céu, onde Deus está no trono lá, não quer dizer que as coisas estejam fora de ordem, né, Gil? As coisas lá estão em ordem, embora tenha vozes, trovão, relâmpago, ventania, mas, irmãos, está tudo em ordem. E Ele está dizendo para cada um de nós, sobe para aqui. Como ele mostra lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, né? Lá o Senhor fala que há tantas coisas, né? Há uma porta aberta, há um trono, mas ele disse que tem uma voz que disse, sobe para aqui. Nessa noite o Senhor está dizendo para cada um de nós, sobe para aqui. Irmãos, é dessa maneira que nós vamos ver e entender o que Deus Ele quer para com cada um de nós. É dessa maneira que nós vamos ver, entender o que Deus Ele vê. Então, enquanto nós tivermos voltado nossos corações, voltado nas coisas terrenas, entenda, quando Ele sobe para aqui, agora não é uma questão de eu sair, não, mas não, é muito além do que isso. É uma questão do nosso coração estar voltado para as coisas do Senhor. Senhor Jesus. Aqui, ainda em Ezequiel, no capítulo 1, versículo 5, fala, do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta, tinha a semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas, as suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como de um bezerro e luzia com um brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinha mãos de homem, lados. Assim, todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. Louvado seja o Senhor. Embora que mostre uma figura aqui de esses animais aqui, né? Esses seres aqui, tá certo? Então, assim, aqui está mostrando o quê? O Senhor é aquele que dá a direção, embora tinha 4, cada um olhava para um lado, outro para o outro, outro para o outro, mas ali eles não, como é que eu posso dizer assim, eles não se desajustavam, eles seguiam a direção do Senhor. Nessa noite, irmãos, nós devemos seguir a direção do Senhor. O Senhor está falando aqui sobre, se eu falar profético, o Senhor está falando de casas de adolescente, o Senhor está falando de mulheres conectadas, o Senhor está falando de homens de oração, o Senhor está falando de melhor idade, o Senhor está falando dos serviços que tem no viver da vida da igreja. Irmãos, há muitas coisas que nós temos para se envolver, tá certo? E não focar naquilo que é terreno. Então, assim, esses 4 seres viventes, eles não agiam por si mesmos, mas eles seguiam a direção do Senhor. Eu gostaria que nós fôssemos aqui agora em Apocalipse, capítulo 4, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Capítulo 4, versículo fala assim, depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui. Ou seja, ele está dizendo, precisamos agora mudar de esfera, mudar de plano, sair do plano terrenal para ir para o plano celestial. Ele fala, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente, versículo 2. Eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Senhor Jesus. Irmãos, nesse versículo 1 fala que eis não somente uma porta aberta. Aleluia, porque há uma porta aberta. Irmãos, essa porta foi aberta para alcançar cada um de nós. O Senhor, Ele veio para os seus. Quem eram os seus? Os judeus, o povo de Deus. Mas eles rejeitaram. E agora essa porta que foi aberta no céu,
é justamente agora a porta de acesso que alcançou cada um de nós. Isso não é motivo de alegria, irmãos? Deus nos alcançou. Pessoas imerecidas, pelo menos eu ainda sou imerecido, mas Deus ele teve misericórdia de mim e me alcançou. Louvado seja o Senhor. O resultado, irmãos, de Ele ter nos alcançado. Agora nós podemos nos alegrar, podemos festejar, louvado seja o Senhor. E ele fala assim, uma porta aberta, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, ao falar comigo dizendo. Então assim, fala que tem uma voz de trombeta. E cada um de nós sabe como fomos alcançados por essa voz de trombeta. Uns, só de sobe para aqui, de uma maneira, né, na dor. Outros, bom, cada um de nós sabemos, né? Quando fala que voz de trombeta, está dizendo que não é um chamado, né? Pedrinho, vem aqui. Não, aqui é algo realmente que, chamamento de Deus, irmãos, é algo para mudar as nossas vidas. Senhor Jesus. E fala, sobe para aqui e te mostrarei o que deves acontecer depois destas coisas. Imediatamente achei meu espírito. Irmãos, a condição para que nós possamos ver o trono de Deus, ver como Deus vê, esse chamamento, nós podemos o quê? Achar-se que em espírito. Se achar em espírito, o resultado de se achar em espírito, agora Deus vai poder mostrar, olha, aqui no céu, embora tem todas as atividades, né, intensa, mas agora olha para a terra. Olha como é que está a situação. Olha como é que está meu povo. Então, assim, o Senhor está querendo mostrar, queridos, para cada um de nós, como é que está a situação do povo aqui na terra. Como é que está a situação da humanidade aqui na terra, do homem aqui na terra. E aí, ele precisa agora usar quem? Seus canais. Quem são os canais, irmãos? É cada um de nós, né? Quando nós saímos para orar pelas pessoas, nós estamos agora sendo somos esses canais de Deus aqui na terra, para quê? Para levar vida às pessoas. Posso orar por você, Samuel? Ele diz o quê? Amém. Então, assim, hoje nós temos as casas de adolescentes em toda a terra. Já temos aí mais de 300 casas de adolescentes em toda a terra. Esses meninos, esses adolescentes, esses jovens, eles têm feito, tá certo? Por meio de quê? Da simplicidade e obediência. Irmãos, o chamamento de Deus, para que haja transformação em cada um de nós, primeiro passo, precisamos ser simples. Segundo passo, a obediência. Então, quando há simplicidade e obediência, agora, Deus, ele pode transformar cada um de nós. Quem quer ser transformado, diga amém. Então, tem esse princípio, né? De simplicidade e obediência. Então, assim, sexta-feira, né? Para quem ainda não tem conhecimento, né? Na casa de adolescente, ela é cada final de semana, onde tem uma inscrição, né? Essa inscrição é por meio da irmã Eduarda. Ela está aqui ou está servindo? Bom, está na literatura, né? E ali tem uma inscrição, tá certo? Para garantir a sua vaga aqui no final de semana, tá certo? Onde as atividades também é intensa, né, Radamés? As atividades é intensa. Cadê Diego? Heloísa, está cansada? Então, assim, quem entra na sexta-feira e agora, após o término da reunião, aí eles estão liberados para ir para suas casas. Irmãos, tem sido salvação. Eu tenho visto assim, nesses meninos, né, a mudança na vida deles. Quem chegou aqui mais cedo, viram aqui alguns jovens, alguns adolescentes aqui, desfrutando, né, do Senhor. Isso é o resultado da vida de Deus na vida deles. Então, o resultado é que essa vida, ela não pode ficar retida. Ela precisa haver o quê? Uma expressão. Senhor Jesus. E eu conversando com alguns deles, né, perguntando qual era a experiência, e falando que realmente tem sido assim, muito, falar deles, né, tem sido muito louco, né, no sentido de Deus realmente estar trabalhando, tem sido assim espetacular, como diz Gilmar, né, irmãos, essa é a vida que Deus separou para cada um de nós.
E essas atividades de sair para a pregação do evangelho, de vir para casa, não é só para essa parte de adolescentes e jovens, mas todos nós podemos dar nossa justa cooperação. Todos nós podemos sair aos sábados e aos domingos, tem saída para a pregação do evangelho, orar pelas pessoas, salvar as pessoas do caos, das trevas. E aí o resultado é que muitas abordagens, né, chegam e as pessoas se encantam. Puxa, que coisa maravilhosa esse menino, essa menina orando por mim. Então muitos falam, muitos caem em choro, outros falam, diz que é isso que eu precisava, obrigado. Então assim, é gratidão. Então assim, nós não podemos ficar parados. No céu, as atividades é intensa e Deus, Ele quer trabalhar em cada um de nós, esse mover aqui na terra. Porque assim, para que Deus possa estabelecer o seu reino, encher da plenitude dele, tá certo? Precisa que nós haja o espaço em nossos corações e nós possamos se envolver com as coisas do Senhor. Ó Senhor Jesus. E ele diz aqui, imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Irmãos, Deus, Ele está lá nos aguardando, né? Ou seja, entenda, não é que a gente vai estar lá, mas assim, o nosso coração, Ele está nos aguardando, Ele está esperando cada um de nós. Então, Ele não nos deixa só, Ele está conosco todos os dias. Hein, William? Até a consumação do século, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, assim, depois que da voz, né? O Senhor falou que tem um trono e o Senhor está sentado nesse trono, né? Então, assim, lá em João, capítulo 1, só testificar aqui, tá bom? João, capítulo 1, versículos 50 e 51. Aqui vai mostrar, queridos, assim, quem é que nos conduz até o Pai, quem é que traz o Pai até nós. Ele fala aqui, versículo 50, ao que ele respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira crês, pois maiores coisas do que esta verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto. Amém, irmãos? Aleluia, porque o céu está aberto. E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Irmãos, aqui mostra que agora há uma escada que nos leva até o céu. Agora o Senhor, ele é essa escada que leva agora o homem até Deus e traz Deus até o homem. Então, ele é o nosso canal de quê? De comunicação. Ele é o nosso canal que intermedia, né? Ele é aquele que faz a intermediação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Isso não é maravilhoso? Isso não é desfrutante? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Por isso que, irmãos, ele mostra que a vida estava na palavra e a palavra era a luz dos homens. É o título da mensagem dessa semana, né? Mostrando que a vida estava na palavra. E essa palavra, irmãos, essa vida não é algo só o que está escrito aqui no papel. Não é algo que eu escrevi aqui, mas essa vida, que é a palavra, antes de existir qualquer coisa, ele já era. Louvado seja o Senhor. E essa palavra ela fez o quê? Perdão, nos alcançou. Senhor Jesus. No versículo 1 de João fala, no princípio era o verbo, esse verbo é a palavra, tá bom? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Antes de existir qualquer coisa, então, já estava lá o Pai, o Filho e o Espírito. Estavam todos juntos ali, tá certo? Por isso que Deus é luz. Essa luz também não é uma luz física, mas essa luz é o próprio Deus que veio para nos alcançar. Senhor Jesus, eu queria ler um ponto aqui na página 12 do Alimento Diário,
que diz assim: na página 12, quarta-feira. Amém? Quarta-feira. A palavra é Cristo, o canal de comunicação, o meio pelo qual Deus faz fluir para o homem a sua vida e natureza. Amém? Todas as riquezas divinas. Ele quer fluir, irmãos, a sua vida e natureza. Todas as riquezas divinas. Ou seja, tudo que Deus é, que Deus tem, Ele agora quer fluir para quem? Para cada um de nós. E Ele diz, assim vemos que a palavra não se limita apenas a transmitir informações sobre os pensamentos e ideias de Deus. Ela vai muito além disso, pois a palavra é o próprio Deus. A palavra é o próprio Deus. Para ficar claro, irmãos, que não adianta nós termos a Bíblia, tá certo? E aí nós temos a Bíblia em casa, abre a página ali e tal, né? E aquilo não vai resolver nem o meu, nem o seu problema. Até mesmo se eu só ler por conhecimento, também não vai resolver nem o meu, nem o seu problema. O que vai resolver, querido, é agora essa palavra fazer parte daqui do nosso viver. Senhor Jesus. Então, assim, o Senhor é esse canal de comunicação que Ele quer transmitir tudo que Ele é, que Ele tem, Ele realmente quer nos alcançar. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Irmão, sem Ele quem? Sem a palavra. Nada que foi feito se fez. Versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, assim, sexta-feira, né, quando nós estávamos aqui, e começou aqui os nossos meninos, né, começaram aqui a louvar, a emergir, fazer grito de guerras, né? E ali estavam os irmãos da terceira idade, estavam ali em outra sala, e eu fui lá em Gilmarzinho, é possível nossos meninos mais de idade se mesclar ali? E ali, de imediato, eles tiveram a reação. Irmãos, eles vieram aqui para o meio aqui, estavam os meninos, né? Se envolveram de maneira tal, começaram a louvar, começaram a pular. Teve até uma irmã que fez até um grito de guerra, né? Senhor Jesus. Irmãos, esse é o ritmo que Deus quer para cada um de nós. Não podemos agora ficar parados, só observar, mas agora precisamos fazer parte daquilo que Deus tem chamado para cada um de nós. Então, assim, nessa noite, queridos, assim, o Senhor, Ele quer realmente trabalhar em nossos corações. Qual é o meu tempo aí? 10 minutos ainda. Senhor Jesus. Então, eu... Que coisa boa, né? Então, João, capítulo 6, João capítulo 6, versículo 53, fala assim. Aqui o pessoal começou judeus, eles começaram a murmurar, né? O Senhor falou que eu sou o pão que desceu do céu. E ali eles, no versículo 41, e aí eles começaram a murmurar no versículo 53, fala assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, assim, isso aqui, irmãos, quando o Senhor falou isso aqui, causou um alvoroço, causou uma dificuldade ali nos discípulos, nos judeus, causou um alvoroço. Por quê? Porque o Senhor disse que tinha que agora comer a carne dele, tinha que beber o sangue dele. Irmãos, se fosse hoje, vocês acham que também daria problema? Sim ou não? Não é? Mas Deus determinou, e aí? Mas aqui, irmãos, não era questão física. O Senhor estava apenas aqui fazendo aqui uma analogia, porque Ele é o pão da vida. É Ele que nós devemos se alimentar da sua palavra. Senhor Jesus. E Ele fala no versículo
55. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Versículo 57. Assim como o Pai que vive em mim, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Irmãos, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então aqui há uma mescla do Pai com o Filho. Aqui não tem como separar. Não é dois, Deus e o Filho. Não. Aqui, irmãos, é um só. Deus, ele é mesclado. Ele, o Pai, o Filho e o Espírito é um só. Senhor Jesus. Então, quando eu me alimento do Filho, estou me alimentando do Pai. Estou me alimentando do Pai, estou me alimentando do Filho, do Pai e do Espírito. Amém? Senhor Jesus. E o resultado, irmãos, é que nesse alvoroço que foi causado aqui, porque o Senhor falou que tinha que comer da sua carne, beber do seu sangue. Então, assim, o resultado foi que no versículo 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura este discurso, quem o pode ouvir? E o resultado é que a Bíblia fala que teve um momento que o Senhor falou que, falando para a multidão, que eles tinham que comer a carne, beber o sangue, e a multidão começou a sair. Ficaram quantos? Ficaram 12. E o Senhor disse o quê? E vocês também querem ir? Irmãos, eu pergunto, para quem iremos? Para quem iremos? Gilberto, para quem iremos? Diga, filho, para quem iremos? Irmãos, só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Irmão, nós estamos no melhor lugar. Nós estamos vivendo em Filadélfia. Para quem iremos? Senhor Jesus. E o versículo 63 fala: o Espírito é o que vivifica. Irmãos, o Espírito é o que vivifica. O Espírito é que está correndo no nosso meio, tá certo? Está nos suprindo. Senhor Jesus. Assim como o nosso corpo precisa que o sangue circule por meio das artérias, por meio das nossas veias, tá certo? Então, o sangue que corre no dedo do pé, ele corre na minha cabeça e vice-versa. Então, assim, irmãos, o Espírito, ele é aquele que quer percorrer no nosso meio, quer nos alcançar, quer nos preencher, quer mudar o nosso viver, quer nos alcançar diariamente. Para quê? Para que em nós haja o quê? Transformação. Atento para essa palavra, irmãos. Deus, ele quer em nós o quê? Transformação. Aí ele concluiu aqui o versículo: as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Gostaria de convidar todos nós para ler esse versículo, tá bom? Todos juntos, pode ser? João 6, 63. Amém? Ou misericórdia? Amém. Vamos lá. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, assim, esse falar profético, irmãos, que é o falar de Deus que dá direção para o seu povo aqui na terra. Então, assim, esse falar profético, Deus, por meio desse falar, por meio da sua vida, Ele quer encher toda a sua igreja da sua plenitude. E o que é, irmãos, a plenitude de Deus? É tudo que Deus é, tudo que Ele tem, tudo que Ele é, irmãos. Ele quer preencher a sua igreja da sua plenitude. Mas Ele também, Ele quer, de maneira individual, Ele quer alcançar cada um de nós. Quem quer ser preenchido pelo Senhor, diga amém. Amém. Senhor Jesus. E eu queria concluir falando aqui 2 pontos que eu anotei, tá bom? Vou ler, tá bom? Nós já nascemos do alto, amém? Podemos prontamente atender o convite do Senhor. Irmãos, essa noite nós podemos atender prontamente o convite do Senhor. Sobe para aqui, sobe para aqui, Senhor Jesus. Então, assim, o resultado final da obra de Deus em nós é que sejamos simples e obedientes. Então, transformados seremos. Por meio da simplicidade, irmãos, por meio da obediência, nós seremos o quê? Transformados. Vocês dizem amém para isso? Louvado seja o Senhor. Hoje, devido à apresentação das crianças, não é isso?
Nós não fizemos grupo para ruminar, tá certo? Que tem sido muito bom, né? E no final os irmãos ruminam, depois eles ruminam de novo, e depois aqui os irmãos vêm compartilhar. E aí, domingo, tem muitos compartilhares? Muitos compartilhares. Irmãos, tem sido uma bênção. O mover de Deus tem sido uma bênção no nosso meio. Então, nós não vamos desanimar. Vamos seguir firmes. Vamos estar juntos. Se há ainda alguma crítica no nosso coração, irmãos, vamos colocar diante do Senhor. Senhor, meu coração ainda não estou vendo isso, ainda não estou vendo aquilo. Mas, Senhor, se o Senhor está fazendo, o Senhor me mostra. Irmãos, não leve crítica para outros. Leve a sua crítica para o Senhor. Leve para Deus. Porque Ele vai mostrar se você está certo ou se nós estamos errados. Ou se você está certo ou se Deus está errado. Ele vai mostrar. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, Filadélfia é o lugar que Deus tem separado para nós. É o melhor lugar. E nós estamos vivendo Filadélfia. Eu pergunto mais uma vez, para quem iremos? Para quem iremos? Laurinha, para quem iremos? Só tu, diz comigo, só tu tens as palavras da vida eterna. De novo, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus.